Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Pelo que vimos, a agricultura vai ficar sem fundos e o Sr. Ministro vai ficar sem tempo para me responder. Mas, de qualquer forma, vamos ao tema. Portugal vive hoje um paradoxo agrícola profundo. Somos uma nação com uma das agriculturas mais envelhecidas da Europa e, ao mesmo tempo, temos um território rural cuja sobrevivência depende literal e emocionalmente da agricultura. Segundo a Comissão Europeia, a idade média dos agricultores em Portugal é de 64 anos, enquanto na Europa é de 57. E se olharmos para outro indicador, a situação é ainda mais dramática, porque menos de 4% dos agricultores portugueses têm menos de 40 anos, e se olharmos para a União Europeia, o número é o triplo, estamos a falar de 12%. Exatamente. Ou seja, não estamos a falar de uma divergência estatística e meramente estatística, estamos a falar de uma declaração de emergência nacional. Se não formos capazes de renovar a agricultura, também não vamos ser capazes de renovar o país. E esta não é apenas uma questão agrícola, é uma questão de coesão territorial, social e demográfica, e aliás o Sr. Ministro referia isso há pouco. No Alentejo e no interior, a agricultura não é apenas uma atividade económica, é a linha entre a vida e o abandono. E é a primeira e muitas vezes a última linha de defesa contra o despovoamento, contra o abandono, o desemprego, o envelhecimento extremo das nossas comunidades. Na realidade, quando um agricultor desiste da agricultura, por exemplo, em Porto Alegre ou Monforte, não perdemos apenas produção, perdemos uma família, perdemos uma escola, perdemos um comércio, perdemos um serviço público. Na realidade, perdemos um bocado do país. O Sr. Ministro, no programa de Governo e na nota explicativa do Orçamento de Estado, refere a questão da renovação geracional e fê-lo ainda há pouco como prioridade e, mais do que uma prioridade, um eixo crítico da estratégia para a agricultura. E aí concordamos plenamente. Mas reconhecer o problema não chega para o resolver. Portugal, aliás, conhece demasiado bem esta narrativa de prioridades declaradas que não chegam ao terreno, que não têm aplicação prática. No fundo, ambições escritas que não se transformam em execução. Os desafios são claros, consensuais, desde Bruxelas aos nossos agricultores, são várias as causas identificadas. Sabemos, por exemplo, que os jovens não entram na agricultura porque o custo de capital é elevado, porque os apoios chegam tarde, perde-se demasiado tempo na papelada e na burocracia e não no campo. Ou seja, infelizmente somos um país de carimbos. É por isso que, além de visão, precisamos de instrumentos práticos e que sejam realmente efetivos. E mais do que isso, eu julgo que na agricultura a luta não devia ser partidária ou ideológica, isto devia ser uma causa nacional, porque o nosso futuro, o futuro deste país depende disso. Temos que apostar também em mecanismos utilizados noutros países que têm conseguido fazer essa renovação das suas gerações agrícolas, fixar jovens, transformar o mundo rural em futuro e não ser apenas nostalgia, que infelizmente é o que vivemos muito hoje em dia. Sr. Ministro, por isso, eu bem sei que a agricultura é uma atividade de fé e não me compete a mim pedir-lhe milagres. Peço-lhe sim coerência e coragem para transformar as intenções políticas em práticas efetivas que me parece que no fundo tem, assim seja capaz. Porque as palavras realmente estão no programa, falta a prática que está na execução e no orçamento. E por isso queria lhe perguntar, e porque demonstra ter essa necessidade e vontade de investimento na renovação geracional, mas julgo que temos que ir um pouco mais longe. E por isso, se o Governo está disponível para robustecer o Orçamento de Estado, com medidas específicas para apoio aos jovens agricultores, como incentivos fiscais em sede de IRS e IRC, incentivos dedicados à primeira instalação e fundos de apoio à agricultura de pequena escala, que pode ser um fator decisivo para a alteração do mosaico deste país. Muito obrigado.